Olá, seja muito bem-vindo ao Pod do Ar. Nesse episódio vamos falar sobre a ciência por trás dos transplantes e vamos descobrir curiosidades e entender um pouco da biologia complexa envolvida nesse processo. Bom, as primeiras tentativas de transplante, elas iniciaram na antiguidade, com relatos de enxertos de pele no Egito Antigo, e posteriormente no século XX, onde ocorreram os primeiros transplantes de verdade. Já os primeiros transplantes bem-sucedidos foram a partir de 1954 nos Estados Unidos, quando ocorreu um transplante de rim entre gêmeos idênticos. Com o avanço do tempo, foram existindo outros: rim, coração, fígado, pâncreas, pulmão, medula óssea. Já puxando para a parte biológica, vamos falar como o corpo reage. O sistema imunológico, como principal barreira, ele deve reconhecer tecidos estranhos e tenta assim destruí-los. Daí vai vir o maior desafio, que é evitar a rejeição, né? Então nós temos 3 tipos de rejeição: a aguda, a crônica e a hiperaguda. Bom, o primeiro tipo de rejeição, a hiperaguda, ela vai ocorrer minutos após o transplante. O mecanismo ele vai ser mediado por anticorpos pré-existentes, ou seja, o receptor já possui anticorpos contra o antígeno do doador. Como consequência, vai ser a ativação imediata do sistema complemento, levando a trombose vascular, isquemia e necrose do enxerto. Já a rejeição aguda, ela vai ocorrer dias a semanas após o transplante, até alguns meses, se imunossupressão for inadequada. O mecanismo ele ocorre principalmente mediado por linfócitos T, que reconhecem os antígenos do doador como estranhos. Pode haver também a participação de anticorpos. E a rejeição crônica, ela pode ocorrer meses a anos após o transplante. Como o mecanismo, ele pode envolver tanto a resposta celular quanto a humoral, mas de forma contínua e de baixo grau. Então pode envolver a fibrose, proliferação da íntima vascular e atrofia progressiva. Aí que vai entrar o papel dos imunossupressores, que são medicamentos que têm a função de desligar parcialmente o sistema imune. Ou seja, eles reduzem a rejeição, porém eles aumentam o risco de infecções. Bom, então para evitar um tipo de rejeição contra o órgão, é feito vários testes de compatibilidade, tais como tipagem sanguínea, teste de compatibilidade HLA, cross-match, entre outras, sendo o principal mecanismo essencial é o tempo. Ou seja, alguns órgãos eles só resistem horas fora do corpo, então é necessário um cálculo prévio de horas que aquele órgão pode ficar fora até chegar o paciente que vai receber o órgão, né? Da retirada do primeiro paciente até a chegada do outro paciente, é necessário fazer um cálculo em questão de tempo que cada órgão suporta, entre aspas, ficar fora do corpo. Bom, e falando um pouco mais sobre o futuro dos transplantes, já foram evidenciados impressões 3D de órgãos, ou seja, pesquisadores eles estão desenvolvendo técnicas de bioimpressão 3D para criar assim órgãos em laboratórios, camada por camada, usando biotintas feitas com células vivas. Já teve alguns avanços, né, por enquanto, como impressão de tecidos como pele e cartilagem. Apesar desse avanço, né, ainda não foi possível imprimir órgãos completos com vasos sanguíneos funcionais. Apesar de ser um objetivo, né, criar órgãos sob medida para o paciente, assim, sem risco de rejeição. Bom, e ainda falando um pouco sobre tipos de transplante, existe o xenotransplante, que é o uso de órgãos de animais em humanos, que já deixou de ser apenas uma ideia teórica. A medicina atual ela está avançando rapidamente na direção de usar principalmente órgãos de porco geneticamente modificados. Então, por que os porcos, né? Pelos seus órgãos eles terem o mesmo tamanho e função dos seres humanos, além de serem fáceis de criar com uma reprodução rápida. E com a engenharia genética, é possível alterar os genes do porco para produzir a rejeição pelo sistema imunológico humano. Porém, como principal desafio é a rejeição hiperaguda,
que é uma reação fulminante que acontece em minutos se o corpo identificar o órgão animal como totalmente estranho. Com modificações genéticas, os pesquisadores eles já conseguiram evitar isso. Porém, existe um outro risco, que é a transmissão de doenças zoonóticas, vírus que vivem em porcos e podem se adaptar aos seres humanos. Apesar disso, em 2022 foi feito o primeiro transplante de coração de porco geneticamente modificado em um paciente humano. Ele sobreviveu cerca de 2 meses, o que mesmo com um desfecho fatal foi um grande avanço para a medicina. Bom, e já que foi tocado nesse assunto e voltando também a uns tópicos já falados, como que os imunossupressores eles afetam a vida do paciente? Bom, os imunossupressores são indispensáveis para evitar rejeição, mas seu uso contínuo pode trazer efeitos colaterais, tais quais mais vulnerabilidade à infecção, aumento do risco do câncer de pele, problemas renais e pressão alta. Bom, e o que seriam, esses imunossupressores? Eles são basicamente medicamentos que são usados para prevenir ou tratar a rejeição em paciente transplantado, suprindo o sistema imunológico para que ele não ataque o órgão. Com as principais classes de imunossupressores, nós temos os inibidores de calcineurina, os antimetabólitos e etc. Bom, não só como os problemas fisiológicos que o transplante pode trazer, mas ainda temos outros empecilhos no caminho, tais como o mercado ilegal de órgãos, pois infelizmente a escassez de doadores alimenta o tráfico de órgãos. Então, há denúncias em vários países de venda ilegais de rins, entre outros órgãos. É um crime grave com consequências éticas e médicas. Ou também outros casos muito comuns é a falta de informação, principalmente pessoas que estão dentro de culturas e religiões que são muito restritas a esse tipo de ato. A maioria das grandes religiões, elas apoiam a doação, pois acham que é um ato de compaixão, mas ainda assim tem aquelas que têm um certo tipo de resistência ao ato, né? Outro empecilho também, que vai depender de pessoa para pessoa, pode ser também a psicologia do transplante, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela recebe o órgão de outra, não é apenas uma mudança física, sim uma experiência emocional muito intensa, muitas das vezes transformadora. Então, muitos pacientes transplantados, eles relatam uma mistura de sentimento que vai muito além da recuperação médica. Ou seja, muitos sentem gratidão profunda, principalmente quando o órgão vem de um doador falecido. Então, muitos pacientes se sentem como se tivesse ganhado, entre aspas, uma segunda chance, né? Porém, outros sentimentos pode ser também o de culpa, que é muito comum o paciente pensar, poxa, será que alguém precisou morrer para que eu vivesse? Ou também a crise de identidade, né? Especialmente em transplantes como o coração ou rosto. Algumas pessoas relatam até a sensação de carregar parte de outra pessoa. Até em casos extremos, existem até o que algumas pessoas chamam de memória celular. A ideia, essa ideia não foi comprovada cientificamente, porém é uma ideia de que um órgão ele poderia carregar traços de personalidade, entre aspas, do doador. Então, pacientes já relataram mudanças inexplicáveis em gosto, comportamentos ou sonhos após um transplante. Por isso, então, é de extrema importância o acompanhamento psicológico, que se torna essencial no processo de transplante de órgãos, tanto antes e depois do transplante. Os psicólogos, então, eles ajudam o paciente a aceitar o novo órgão, a lidar com expectativas e com os medos, a se adaptar à nova realidade física e emocional. Isso explica, que a mente ela se recupera tanto quanto o corpo. O transplante ele salva a vida, mas o psicológico é o que permite vivê-la plenamente. Isso mostra que, apesar dos testes biológicos, tais como os exames que o paciente tem que passar antes de fazer o transplante, é necessário também um preparamento psicológico, para que quando aquele novo órgão venha, seja recebido muito bem, né? E isso também diz muito sobre a conexão do seu físico com o emocional. Muito importante ter essa conexão entre os dois, estarem alinhados, entre aspas, justamente para não ter
esse problema futuramente do paciente conseguir o órgão, tá tudo certo biologicamente, mas emocionalmente ele não é compatível, entende? Bom, e esse foi mais um episódio do Pode Doar. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha esclarecido algumas dúvidas, e fique aí para os próximos episódios.